Meus amigos, meu bom dia e sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo. No nosso vídeo de hoje a gente vai sair um pouquinho do nosso escopo, né? Que é geralmente estudos bíblicos. E em atendimento a um amigo que pediu opinião assim, a respeito sobre o tratamento da polícia em abordagens, enfim, do trabalho da polícia, da opinião pública, das autoridades, o que eu achava de tudo isso, e pediu para fazer um vídeo assim, expor aquilo que eu penso. Bom, eu vou dar aqui a minha opinião. É verdade, amados, que eu não sou um advogado, não posso dizer que sou um ignorante a respeito das leis, da totalidade, das tantas, inúmeras leis do país, né? Então não posso assim opinar que é certo, que é errado. Agora eu quero dar a minha opinião aqui como um cidadão brasileiro, como um cristão, que eu sempre procuro ser da melhor maneira possível. Então, esse ponto é amparado no que está escrito na Bíblia, nas Escrituras, eu vou passar. Espero que sirva para muitas pessoas, que venha trazer proveito para as pessoas que verem esse vídeo, certo? Então, eu gostaria muito se policiais vissem esse vídeo. E se outras pessoas que já sofreram abordagem, que tem alguma coisa que reclamar da polícia, coisas assim, vissem este vídeo. E então todos nós pudéssemos então ponderar um pouquinho e como cristãos que nós esforçamos por ser, ver o que a Bíblia diz a respeito. Tá certo? Então, com esse pensamento, nós vamos a alguns textos bíblicos e daí vamos comentar a esse respeito, tá certo? Vamos lá, então? Veja, nós temos aqui como primeiro texto aqui, nós vamos tratar aqui do tempo contemporâneo a João Batista. Sabe que João Batista ele veio antes do Senhor Jesus, preparando o caminho para o Senhor Jesus e pregando o evangelho, né? Então, Lucas capítulo 3, versículo 14, veja bem, é interessante porque isso aqui fala a respeito de autoridade, está falando de soldados. Eu entendo aqui que isso aqui se refere não somente aos militares do exército, marinha aeronáutica, como também de policiais, né? E mais outros textos que vai se estender tanto a policiais como a outras pessoas que são autoridades, como juízes, promotores, enfim, pessoas que exercem autoridade sobre a população. Vamos lá? Então veja bem o que é que João Batista aconselhou. Soldados vieram perguntar para ele, olha, entre o povo que vinha fazer pergunta para João Batista, vieram soldados. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? Veja a resposta de João Batista segundo a Bíblia. E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Quer dizer, isso aqui é o correto para um cristão. Por exemplo, para um soldado cristão, um soldado que quer fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Porque se tem o soldado, ele tem os seus superiores e acima dos seus superiores está Deus. Então, a obediência a Deus ela vem em primeiro lugar. E aí, aos superiores. Então, o que João Batista diz aqui? Qual é o conselho? Não maltratar ninguém. Esse não maltratar, o que significa? Se a pessoa, digamos que seja uma abordagem, se a pessoa não está resistindo à abordagem, está fazendo tudo de acordo com o que o policial manda,
não é correto o policial dar coice e tratar ali como marginal. Agora existe uma diferença entre a abordagem e depois que a abordagem está em curso. É claro que um policial que lida com marginais ele não vai chegar com flores e perfumes ali para todo mundo, porque ele, numa abordagem, ele sabe, ele vai abordar uma pessoa que está numa atitude suspeita, pode ser um cidadão e pode ser um marginal da pior espécie, certo? Então vamos ter calma, vamos procurar entender o que o texto diz da maneira que diz. Quando ele diz não maltratar, descobrir o que é um cidadão de bem, trate como um cidadão de bem. Trate como uma pessoa honesta. Outra coisa, não dar denúncia falsa significa não extorquir. Significa não extorquir, usar de falsidade para com aquela pessoa que ela abordou, com a intenção de arrancar dinheiro, alguma coisa assim. Amados, infelizmente, em todos os setores aí deste mundo aqui, tem pessoas, assim como tem pessoas honestas, tem pessoas tranqueiras mesmo. Tem os corruptos e tudo, e está cheio hoje. E isso em praticamente todos os setores. Tem na polícia, a maioria são bons. Pinta lá um outro que pode até ser um infiltrado do meio lá do crime organizado, coisa assim. Tudo é possível aí. Então não podemos dizer assim, a polícia é uma entidade santa lá que não tem problema. Pode existir problemas lá dentro, sim. Mas não podemos dizer a polícia são marginais, é uma corporação que não presta. Nós precisamos da polícia e, biblicamente, a polícia, toda autoridade, é necessária, é ordenada por Deus. Nós vamos ver isso para frente. Então, esse aqui contemporâneo, o tempo de João Batista, o conselho é esse, prende alguém, se essa pessoa não resista à prisão, trate ele com moderação. Resistiu à prisão, é claro que o trato tem que ser outro. A própria Bíblia dá autoridade para isso. Agora vamos ver atualmente, que é o que interessa para nós hoje, como que devem ser as coisas. Veja bem, no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 18, veja uma coisa interessante aqui. Nós fazemos voltas, amados, que é para nós, quando nós chegar no objetivo, a gente chegar com firmeza. Nós queremos aprender uma coisa, nós temos de estudar ao redor, né? Temos de estudar os contornos para nós chegar lá no núcleo, no meio, lá onde é preciso. Então, é por isso que a gente dá voltas assim, demora um pouco o vídeo e tal, tem que ter paciência, mas quem quer aprender as coisas de Deus tem que ter paciência. Então aqui Romanos 12, 18, o que diz? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Com todos. Se for possível. No caso, aqui está falando para a igreja, está falando para todos os cristãos. Mas como nós estamos neste vídeo tratando do caso específico de autoridades, né? Mais especificamente de policiamento. Veja bem, então no caso do policial, se for possível, isto é, se ele faz uma abordagem, alguma coisa assim, e a pessoa obedece tudo, levanta as mãos e põe as mãos na cabeça, faz tudo, está demonstrando, está obedecendo às ordens do policial, o que é possível? É possível o policial ter paz com aquela pessoa e aquela pessoa ter paz com o policial. Chega num ponto que aquele trato bruto, brusco do policial acaba sendo um tratamento de acordo com o que a pessoa é, com um cidadão de bem. Então ali a paz. Agora, como é que, por exemplo, um policial vai ter paz com alguém que chega com uma arma apontada para ele? Então,
Veja como a palavra de Deus ela precisa ser bem entendida para a pessoa não fazer as coisas erradas e querer se amparar. Agora no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas espera um pouco, irmão Antônio, o que tem a ver fruto do Espírito com policial, com bandido, com abordagem, com coisa? Amados, veja como a gente dá as voltas que é para a gente completar as coisas. O policial, por exemplo, não vamos falar do bandido, porque o bandido é bandido. Mas o policial, por exemplo, ele tem que ter o fruto do Espírito, que o policial cristão, ele tem que ter o fruto do Espírito, nele tem que estar essas 9 virtudes, é um fruto só, 9 virtudes. Principalmente esse último aqui, temperança, ter domínio próprio, ter domínio de si, não se ceder, não se deixar levar pela emoção ou por qualquer outra coisa. E ele tem que trabalhar ali com a razão. Ele tem que ter moderação, não pode partir para excessos e não pode deixar também a coisa pelo lado fácil, porque pode custar até a vida dele. Veja como é difícil a vida de um policial. Temperança, principalmente, mas ele precisa ter todas essas virtudes aqui do fruto do Espírito. Bem-aventurado aquele policial que é uma pessoa, que é um cristão, que estuda as Escrituras e que procura viver de acordo com a vontade do Senhor. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17, aqui fala da sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Mas e o que tem a ver, irmão Antônio, com o policial? Que tem a ver que o policial tem que ter sabedoria para lidar com a situação. Você imagine o psicólogo do policial, que ele sabe que ele vai lá para as operações, ele está expondo a própria vida dele. Mas não é só nas operações, ele sabe que se ele for reconhecido, dependendo do caso, veja o jeito que está em São Paulo, Rio de Janeiro hoje. Assassinato de policiais, uma caça aos policiais. Então essa pessoa, o psicológico dele sabe que ele não tem tranquilidade em momento algum. Onde ele estiver, ele está correndo perigo. Então, o que ele tem de ter, além de ter a temperança, de ter o controle próprio, de saber se controlar, ele tem que ter sabedoria para lidar com as mais diversas situações que aparecem. Não há um padrão, eu entendo assim que não há um padrão para o policial, porque cada caso é um caso e que novidades aparecem a cada momento na vida de um policial. Então ele tem de ter sabedoria, que vem do alto, é claro. E como que é essa sabedoria? Primeiramente é pura. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Veja, não vamos nos enganar, amados, com isso aqui. Tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, numa abordagem. Isso aqui não tem numa abordagem, o que tem que ter é sabedoria, moderação e imparcialidade. Eu não posso falar o que o policial aprende lá, as normas, as leis lá, o que eu falo aqui, que a Bíblia nos ensina, o policial ter a sabedoria da moderação e parcialidade, principalmente porque numa abordagem, ou lá em ação, ele não sabe o que vem pela frente, o que está diante dele. Então ele tem que ser moderado, tem que ter a sabedoria de ser moderado, para não cometer um crime, não cometer uma coisa errada,
e tem de ser imparcial. Quer dizer que imparcialidade, ele vai ter que tratar o bandido e o cidadão de bem. Na abordagem vai ter que tratar por igual. Não interessa se é cidadão de bem, se é doutor, não sei do que, ou se é o marginal da pior espécie. No momento a abordagem é igual. A diferença, que eu entendo aqui pela palavra de Deus, que tem de acontecer ali na ação do policial, é à medida que essa abordagem vai prosseguindo. Vai depender, amado, de como que o abordado vai reagir a essa abordagem. Se ele vai reagir como um cidadão de bem, demonstrando que ele não é um marginal, com os atos, quer dizer, fazendo aquilo que o policial manda fazer. Aí o policial vai descobrir se essa pessoa é um cidadão de bem ou se é um marginal. E daí o trato vai ser de acordo com o que a pessoa é. Então você entende que o policial tem que estar preparado com a sabedoria, orar para que Deus dê sabedoria, Deus dá sabedoria para lidar com a situação. E principalmente, veja bem, aqui a pessoa não pode se pegar nessa parte que tem de ser tratável, cheia de misericórdia. Ah, tem que ter misericórdia lá do ladrãozinho, lá daquele um lá, tem que ter misericórdia. Vai ter misericórdia, vai afrouxar. Quantos policiais têm levado tiro? Porque às vezes um pequeno descuido é suficiente para pagar até com a vida, como teve policiais que abordagem acabaram sendo assassinados ali. Eu vi vídeo a esse respeito. Então, não, amados, essa misericórdia não significa baixar a guarda e de repente pagar com a vida pelo erro. Entenda a vida do policial como que é? Infelizmente a sociedade, amado, a sociedade aí é levada pela mídia, levada pela influência da mídia hoje em dia, que querem massacrar o policial. Muitas pessoas pensam no policial de uma maneira como um inimigo, como uma pessoa ruim. Não é assim. O policial merece toda a consideração, até pelo sofrimento que eles têm no dia a dia. Romanos capítulo 11, versículo 22. Outro detalhe aqui, amados, que tem de falar para aqueles que só vê maldade e erro dos policiais. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Amados, Deus é justo. Deus é bom, é amoroso, mas é justo. Quando precisa ser bom, ele é bom. Quando precisa ser severo, ele é o mais severo que existe. Né? Bondade e severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Então, o próprio Deus está dizendo, se você é uma pessoa de bem, vamos dizer assim, de bem, é uma pessoa, um cidadão tranquilo, então não tem problema nenhum. Mas se você diz que é uma pessoa de bem e no final você vai querer enganar o policial, vai querer vir com histórias, ele vai se voltar contra você. Certo? Vamos mais, tem mais Romanos aqui. Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Isso que serve também para o policial, mas da dureza de coração, apesar do psicológico difícil que eles passam, mas eles têm que ter controle. Porque diante de Deus, o que vai valer é aquilo que ele faz correto. E nós vamos mais esse texto aqui, que é dos nossos dias atuais. Preste atenção, amado, nesse texto aqui. É Romanos 13, 1 ao 5. Todo homem, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
E as autoridades que existem foram por ele instituídas, amados, que servem para nós cidadãos cristãos, como que nós devemos nos portar diante de uma abordagem. Quando somos abordados por um policial, pode acontecer das pessoas serem abordadas. Como que um policial, como que um cidadão cristão deve se portar perante uma autoridade. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, veja que aqui está falando, já está indo não apenas a uma abordagem apenas dos policiais, mas está indo lá para os juízes, promotores, advogados e outros tantos, né? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Nós temos entendimento. Mas o juiz lá é um infiltrado lá do crime organizado e tal, e tal, e tal. Não interessa. Vamos fazer o que a palavra de Deus manda, porque se assim nós vamos estar guardados e protegidos como cidadãos cristãos, e aquele que é lá do lado mal, a hora dele chega. E daí, amados, eu não quero estar na pele dessa pessoa. Então, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal, ou seja, para o marginal, para aquele que é à margem da lei, a autoridade tem que ser terror na vida deles. Agora, amados, vem que a gente vê aqueles direitos humanos, e uma parte da sociedade é ligada a eles, que pode-se dizer que é direito do marginal. Porque quando um policial, por exemplo, tomba um trabalho, não tem direitos humanos, não tem ninguém que vá lá prestar um socorro lá para a família daquela pessoa. Quando aquela pessoa está lá no hospital, não se vê ninguém de direitos humanos e coisas assim, parte da população que esteja lá de alguma maneira sendo solidária com aquelas pessoas. Mas quando acontece de marginais tombarem em enfrentamentos com a polícia, é como o rato que sai da toca. Corre todo mundo lá. Outro não é, mas tem prova, tem pessoas que testemunharam, que viram assim. Amados, quando a gente, nesses morros, nós temos de ser assim, nós temos de ver a realidade como ela é. Naqueles morros lá onde existem aqueles confrontos, você acha que aquelas pessoas que fazem aquelas manifestações contra a polícia, contra as autoridades constituídas, não são pessoas que são coagidas a fazer? Se aquelas pessoas não forem fazer manifestação, eles vão pagar um preço caríssimo lá para os criminosos, lá para aqueles comandantes do crime. Então, eles são obrigados a ir e dizer que viram isso, que viram aquilo, mas se for investigar bem, vai ver que eles foram obrigados a falar aquilo. Mas acontece. Então o mundo hoje está dessa maneira. Veja o que os policiais passam. O policial tem que lutar contra o crime, tem que lutar contra uma parcela da população, no verbalmente, né? A luta contra o crime está expondo até a vida, enfrentando armas. A luta contra a população é uma luta psicológica. E a luta ainda contra determinadas autoridades que têm poder nas mãos, mas que são maus, que são verdadeiros perseguidores da própria polícia, da autoridade constituída. Agora, então, veja que quando eles são assim duros no cumprimento do seu dever,
fala, tem aquele lado que fala que eles são maus, que a polícia é terrível, que é violenta, que é não sei o quê. Mas a autoridade tem que ser assim. É para ser, aqui, segundo a palavra de Deus, é para ser terror daqueles que fazem o mal. E o que acontece? Hoje em dia, o mal está sendo terror para aqueles que são de bem. E a polícia vai lá defender aqueles que são de bem e são aterrorizados por esse tipo de pessoa. Esta é a minha opinião, amados. A opinião é pública. Prosseguindo. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, não é brincadeira, amado. Para o teu bem, veja aqui como a autoridade é ministro de bem para o cidadão de bem. Entretanto, veja bem, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. O que significa espada? Para que serve a espada? Vamos voltar lá nos tempos contemporâneos, às batalhas lá entre romanos e partos, espartanos, aqueles Lá não tinha metralhadora, essas coisas, era espada. Então espada é um instrumento de justiça. A espada aqui representa a justiça de Deus. E significa mesmo tirar a vida. Então, o que eles se fizeram mal? Teme. Porque não é sem motivo que ela, a justiça, a autoridade, o contexto que está falando de autoridade, ela traz a espada. Quer dizer, o policial, ele traz uma pistola na cinta, ele traz um fuzil a tiracola ali, amados. Não é para ser um enfeite, não é. É para usar se for preciso. Aquele que fizer mau uso disso aqui, com certeza ele vai pagar, ele vai ser julgado. Mas o que não se pode, amados, é julgar pela mídia, julgar por pessoas coagidas a testemunhar contra a ação policial, porque eles fizeram uso das suas armas. Primeiro tem de ver, com certeza, o porquê que fizeram uso das suas armas. Se fizeram uso das suas armas legitimamente, estão dentro da lei, estão dentro da palavra de Deus, como a gente vê aqui. Então, se fizeram mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus e vingador, para castigar o que pratica o mal. Agora, amadas, tem determinados setores aí da sociedade, a autoridade, que acha que não deve castigar o que faz o mal. Não, castiga aquilo lá. Entre o assaltante e o assaltado, castiga o assaltado. Ele que se dane. Não, o assaltante lá, coitado, não. Ele não é para ser castigado. Nossa lei, amados, tá feia. É necessário que lhe estejais sujeitos às autoridades, nós os cidadãos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ok? Então, esse aqui é o dos dias de hoje. Vou levar mais uma parte antes de nós terminar aqui. Futuramente, como que vai ser a justiça? Hoje, amados, estamos diante de uma justiça do homem, onde o dinheiro fala mais alto, onde os cargos, o poder fala mais alto do que a razão, do que a verdade. Mas isso vai acabar. É que nós não vamos ver isso aí, principalmente aquele que a igreja não vai viver para sempre aqui na terra. Vai viver eternamente, mas lá no céu. Mas tem um povo que vai viver eternamente aqui na terra, que é o povo judeu, né? Israel, e as demais nações que estiverem vivas depois, lá no fim, no final do milênio, dos 1000 anos lá. Os 1000 anos, daí sim, esses 1000 anos vai ser de justiça. Justiça de verdade, é onde Deus vai
A justiça de Deus é que vai ser estabelecida. Agora não é a justiça de Deus. Por isso que está dessa maneira. Mas futuramente a justiça de Deus vai ser estabelecida. Olha como que vai ser. Futuramente. Lembra que nós falamos aqui, contemporâneo a João Batista, os dias atuais, como que nós devemos proceder, e futuramente como que vai ser. Que é, amados, para nós não ficar pensando que é nosso dia hoje, porque Jesus falou, se te bater numa face, dia ou outra, devemos de entender bem o contexto dessa fala do Senhor Jesus, para nós aplicar. Jesus falou individualmente, é outro caso. Esse caso aqui de autoridades é outro caso totalmente diferente, certo? Então, futuramente, o que vai acontecer, amado? Veja aqui no Salmo 37, versos 10 e 11. O que nós vemos hoje, amado? É o mal vencendo, o mal imperando. O que é de bem, seja autoridade, seja cidadão, está sofrendo, está debaixo de dificuldades. Mas veja o futuro como que vai ser. Salmo 37, versos 10 e 11. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Veja que maravilha, vai chegar esse tempo. A gente não vai estar aqui, a igreja vai estar no céu onde é o seu lugar. Mas aquele povo que estiver nessa época aqui, vai conhecer o que é a verdadeira justiça. Onde o ímpio não existirá mais. Ele existe hoje. Hoje ele existe e ele está reinando. Mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Como disse, judeus e aqueles que restarem lá depois do milênio para os novos céus e a nova terra que Deus vai ainda criar. Agora veja mas então, irmão Antônio, como que vai ser isso aqui? Como que o ímpio vai desaparecer? Da seguinte maneira, Salmo 101, verso 8. Desculpa que... Veja, manhã após manhã, ou seja, todas as manhãs, todo dia de manhã, o que acontece? Destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. É assim que o ímpio vai desaparecer. Hoje, amados, eles fazem a festa, hoje eles estão por cima, mas eles vão desaparecer, não vão mais incomodar os justos lá na frente. Por isso, amados, vamos nós aqui suportar, vamos nós aqui apoiar as autoridades constituídas. Vamos apoiar as autoridades constituídas. Alguém vai dizer, mas irmão Antônio, mas e aí esses corruptos que estão lá na autoridade? Os corruptos que estão lá no meio da autoridade, eles fazem parte dos ímpios. Eles vão desaparecer. E os que são de bem vão herdar a terra para sempre. Lá na frente, não a igreja é depois. Então, veja bem, quem que vai fazer isso aqui? Esse tempo aqui que a justiça verdadeira de Deus vai estar imperando, é o próprio Jesus quem vai estar no comando aqui. Ele vai ser o governador único do mundo todo. E dele vai partir as ordens, a verdadeira justiça para a execução de todos os ímpios. Aí eu quero ver qual é o poderoso de hoje que dá ordem e tem de ser obedecida, mesmo que não seja justa, que vai resistir a isso aqui. O ímpio, ele vai, não adianta, ele vai ser destruído de uma maneira ou de outra. Por isso, aquele que vê esse vídeo hoje, que está nessa condição de ímpio, pense um pouco, reflita e se achegue ao Senhor, enquanto ainda é tempo. Então, amados, eu, bem rapidinho para terminar, eu vou deixar de falar de coisas práticas do dia a dia, que
aconteceram, né? Um amigo meu, nós trabalhava junto, e ele no ônibus, num ônibus interestadual, eles, a polícia, né? Policiais pararam no ônibus lá e vieram fazer uma revista geral. Abordaram e todos tiveram de sair para fora do ônibus, ficaram encostados no ônibus. E os policiais estavam como cães farejadores. Então abriram ali, né, aqueles porta-malas e tal. E esse meu amigo ficou, sabe, desconjurado. Olha, aqueles cachorros pisaram por cima das minhas malas, me abordaram de maneira estúpida e tal, 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 tal. Eu vou fazer queixa lá na corregedoria, vou ferrar com esses caras. E falando bem, sabe, o que eu falei para ele, eu falei, mas, meu amigo, e se fosse um assaltante que fizesse essa abordagem para você, você acha que ia ser melhor? Mas assaltante é assaltante, polícia deveria ser diferente. Eu falei, amigo, há uma diferença, claro, tem que ser diferente mesmo. O assaltante, ele te assalta, ele bate em você, ele te machuca, e se facilitar, ele tira a tua vida. O policial não. O policial está ali fazendo aquela abordagem justamente para te proteger. Agora ali no meio do ônibus, pode ser que todas fossem pessoas boas, mas pode ser que tivesse marginais ali também. Então eu falei para ele, olha, você pensa assim, tudo bem, você tem o direito de pensar assim. Eu prefiro ser abordado por um policial do que por um marginal. Eu passei uma época, eu avancei um sinal vermelho no trânsito, mas era bem de manhã, não havia movimento. Não estou tentando me justificar. Só que eu cheguei no semáforo e fiquei ali, aguardando esse semáforo não se mexia do lugar. Eu fiquei acho uns 10 minutos parado ali e o semáforo parado no vermelho. Eu entendi, esse semáforo está com defeito. Avancei devagar, olhei de um lado, com segurança, passei e fui. Eu andei um pouco, carro da polícia me deu sinal para encostar. Eu encostei, ele veio lá, falou, o senhor avançou sinal. Eu tentei explicar para ele, ele falou, não, mas eu preciso fazer a multa, que o senhor cometeu uma infração. Eu entendi, mas que não adiantava discutir com ele. Ele estava ali cumprindo a obrigação dele. Eu avancei o sinal. Então ali não era o momento de eu abrir a discussão, de eu ir fazer queixa, não sei o quê. O que eu fiz, ele lavrou a multa, tudo. Eu fui lá no escalão superior, expliquei o caso com toda a calma, com toda a tranquilidade, expliquei, dei a razão para o policial, ele estava fazendo o trabalho dele. E no final das contas, como diz, lá no escalão superior, onde tinham condições de me livrar da multa, eles me livraram. Eles entenderam, compreenderam que já acabaram depois descobrindo que realmente o semáforo estava com defeito. Então, amados, é assim que se faz as coisas. Não é querendo já crucificar o policial porque foi estupidice aquilo. Não tem. Houve um outro caso comigo em que um problema com o vizinho, que eu trabalhava à noite, essa vizinhança não me deixava dormir de dia. Eu estava num ponto que eu ia trabalhar, eu trabalhava em parte de segurança, mas eu tinha que estar atento e às vezes eu me fugia. Dava um branco porque eu estava sem dormir há vários dias. E eu fui falar com os vizinhos me trataram mal e até o cidadão lá falou de buscar um facão lá dentro e tal. Eu falei, então tudo bem, já que conversar aqui amigavelmente não resolve, então eu vou procurar outros recursos. Eu vou
acertar isso aqui de outra maneira, vão na justiça. E eles aproveitaram isso como uma ameaça e foram e fizeram um BO. Então, 2 dias depois eu recebi em casa uma intimação para mim comparecer na delegacia. Antes de ir lá, eu fui falar com um primo meu, que, por sinal, na época ele era comandante da Polícia Militar aqui na cidade, de Ponta Grossa, e ele era advogado também. Então ele me instruiu tudo, como ia falar. Ele falou, olha, ele viu, né, ali a intimação, ele falou, ó, isso aqui é ameaça, isso aqui é grave, isso dá detenção. Você tem que se livrar disso aqui. Então quando eu fui lá na delegacia, o delegado, ele me olhou nos olhos, assim, quando entrei me identifiquei, ele me olhou nos olhos e falou, então você é o valentão da vila lá que fica ameaçando os vizinhos? Essa foi a primeira fala que ele falou comigo. Então, amado, ele estava ali, eu entendi que ele como delegado, ele como uma pessoa que lida com tudo que é tipo de pessoa, ele estava ali, e na frente dele poderia ser um cidadão de bem, mas o que trouxeram para ele de mim é que eu era um marginal que ficava ameaçando as pessoas. Então, com tranquilidade, eu expliquei que a minha ameaça era que, já que não podia existir um diálogo lá com o vizinho, eu ia tomar outras providências. E essas providências seria, então, ir na justiça e explicar o porquê que eu fui lá falar com eles. Então não era uma ameaça, era uma ameaça de justiça. Veja, no final das contas, tudo foi resolvido ali, retiraram a queixa, o delegado conversou conosco ali, nos orientou em tudo, falou para eles tirarem aquela fonte de barulho que me incomodava ali, de mudar do outro lado da casa, que não ia me estroar. Enfim, foi resolvido ali. Mas, a princípio, a figura que foi passada de mim para o delegado era do marginal. Era de um criminoso que ameaçava as pessoas. Então, para o delegado era ameaça. Você percebe como, às vezes, a autoridade não pode chegar a fazer uma abordagem assim, tranquilamente, humildemente, porque no começo não sabe bem com quem está lidando. Eu eu assisti um vídeo onde numa abordagem ali, o marginal conseguiu pegar a pistola de um policial e atirou no policial, acertou no pescoço, matou o policial. Veja bem, como que vai chegar numa abordagem assim tranquila? Aquele outro lá, agora recentemente, onde o cara pegou também a pistola do policial, atirou nos dois. Agora, Matos, como é que um policial vai chegar dessa guerra que está hoje em dia e vai esperar atirar, vai esperar ser morto para daí reagir? Não tem como. Então a população tem que ter mais consciência um pouco do trabalho difícil de um policial, do trabalho difícil daquela pessoa que enfrenta uma arma na sua frente. E não se aliar a esse lado da justiça aí que nós vemos, de direitos humanos e não sei o que mais, que só vê o direito do marginal e não vê o do policial, não vê o outro lado. Só vê um lado da moeda. Isso é complicado. E nós, amado, como cristãos, como filhos de Deus, vamos fazer isso que a Bíblia nos ensina. Para que a autoridade sejam nossos amigos, eles precisam entender que nós somos cidadãos de bem. E para eles entenderem que nós somos cidadãos de bem, nós temos de agir como cidadãos de bem. Ou seja, jamais resistir a uma abordagem, jamais resistir a tentar discutir com o policial alguma coisa. Faz o que ele determina. E no final, vai ver o amigo que tem e a proteção que o próprio Deus nos dá através deles.
certo? Então, para você, meu querido amado irmão, que queria saber a minha opinião a respeito disso, tá aí a minha opinião. Minha opinião é essa, a respeito desse caso, como você falou, de abordagem e violência da polícia e tal. A minha opinião é essa, eu ajo dessa maneira. Se nunca fui abordado, se tocado eu ser abordado, é assim que eu vou agir. Eu vou tentar mostrar ali para a autoridade que eu não sou marginal, mas não vai ser com grito, com reclamação, com ir fazer reclamação lá no superior deles ou coisa assim. Pelo contrário, eu dando parabéns, porque se ele me aborda com uma certa violência, com certa firmeza, eu vejo ali uma boa segurança naquela pessoa, certo? Então assim a gente termina este vídeo aqui, fica um pouco longo, mas eu precisava falar dessa maneira e até essa parte para poder explicar, né, o que eu penso, a minha opinião, qual é a respeito desse assunto que foi pedido, tá certo? Eu acho que ficou esclarecido. Espero que policiais vejam este vídeo e que pessoas que não são policiais, não são autoridades, também vejam. Por isso, peço para você que está vendo esse vídeo, manda este vídeo para frente, compartilhe com outras pessoas e vamos, como cristãos, espalhar para esse mundo afora, mas a nossa opinião, como que nós vemos as autoridades, certo? Fiquem todos com Deus. A minha gratidão a Deus em primeiro lugar, minha gratidão a você que está assistindo esse vídeo junto com a gente. A minha oração é que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, que o Senhor guarde os policiais, que o Senhor guarde essas pessoas que o Senhor colocou lá para nós defenderem, nós como cidadãos de bens, que o Senhor seja o escudo para eles, né? Guarde a vida deles, a família deles. E peço que vocês orem por mim também, para a minha família. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Estamos combinados? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.